Segundo Freud, brincando pode-se dizer tudo, inclusive a verdade. Então vamos entender o que isso quer dizer e também sobre a diferença que ter um bom senso de humor pode fazer na vida de alguém. Esse vídeo vai ter dois momentos. No primeiro, vou falar um pouco sobre a teoria de Freud sobre esse tema, de um lado mais obscuro, digamos assim, daquele senso de humor mais sarcástico, e no outro momento sobre os benefícios de dar boas risadas na nossa vida. Então, em 1905, Freud lançou esse livro aqui sobre o xiste e a sua relação com o inconsciente. Xiste é uma palavra de origem espanhola que se remete ao riso ou às piadas. Então Freud faz uma análise psicanalítica sobre o humor e ele analisa o que pode estar por trás das piadas. Ele chega à conclusão que o xiste também é uma forma de expressão de conteúdos inconscientes. No exemplo de piadas tendenciosas, é uma forma de liberar pensamentos inibidos ou discriminatórios ou coisas que as pessoas não falariam se não fosse através de uma piada. Então seria um meio de burlar a nossa censura para expressar-se sem tantos riscos. Porque se a sua fala não for bem aceita, você tem um jeito de se escapar dizendo que foi apenas uma brincadeira. O que seria bem diferente se você falasse a mesma coisa de forma séria. Porque socialmente falando, em tom de brincadeira, é tolerável, pode ser aceito. Uma crítica pode surgir a alguém, mesmo que com a intenção lá no fundo de ofender, mas pode passar batido a quem ouve por ser num tom de brincadeira. Então, falar mal de pessoas, de grupos, pode se tornar tolerável por ser nesse tom de brincadeira, às vezes porque as pessoas se identificam com o que está sendo falado, o que pode tornar ainda mais atrativo e engraçado. Aí vou colocar o exemplo aqui de um humor sarcástico. Vou colocar no primeiro comentário, é um shorts, tem menos de 1 minuto, onde o Léo Bagarolo, que tem uma cachorrinha, uma pincher, fala através dela coisas de parentes, de festas de feriados, fins de ano, mas tudo num tom de humor. Então não é ele que fala, é a cachorra que fala, nesse humor sarcástico, mas que fica engraçado, socialmente falando, tolerável. Por muitas pessoas se identificarem, acabam surgindo mais risos aí. O que seria muito diferente se ele falasse as mesmas coisas que ele fala, só que de forma séria, e ele falando. Nesse caso, não é ele que fala, é a cachorra, e sempre num tom de brincadeira. Outro exemplo também desse humor sarcástico é do falecido Paulo Gustavo, que nos filmes Minha Mãe é uma Peça, a dona Hermínia, interpretada por ele, fala várias coisas sem filtro, sem muito bom senso, sempre falando a verdade meio que nua e crua. Mas as pessoas, por se identificarem com muitas das coisas que são faladas no filme, se torna engraçado, divertido, porque você vê ali no filme representações que muitas vezes são suas, só que num tom de humor, de comédia. Não é em vão que os 3 filmes Minha Mãe é uma Peça fizeram tanto sucesso. Então Freud nos fala que a nossa linguagem traz conteúdos que muitas vezes são inconscientes, muitas vezes são fantasias, censuras, etc. Mas com tom de humor, tudo isso vem de uma forma mais tolerável. Inclusive, o próprio Freud tinha um bom senso de humor e gostava de piadas, tanto que ele escreve o livro sobre esse tema. Então agora vamos para o segundo momento do vídeo e ver o que a ciência nos fala sobre dar boas risadas.
Ao rir, liberamos endorfina, serotonina, substâncias que trazem bem-estar, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, a tendência é ficar mais relaxado, mais tranquilo, um pouco mais alegre, deixando a vida um pouco mais leve, mesmo que seja em alguns momentos específicos. Portanto, podemos sim e devemos dar boas risadas, se divertir mais, estar na companhia de pessoas que nos fazem rir, faz bem para a nossa alma. Assistir conteúdos de comédia, filmes, séries, podem te trazer momentos de alegria, de boas risadas. E isso é ótimo para a nossa saúde mental. Inclusive, precisamos disso, especialmente se a pessoa está passando por algum momento difícil, enfrentando algum tipo de problema, até mesmo num estado mais triste, mais depressivo. Rir vai te ajudar a se distrair um pouco mais, sair um pouco desse estresse, tristeza, ou do foco só no problema, só na situação ruim. Mas vale ressaltar que não devemos usar isso como uma fuga para fugir dos nossos problemas. Porque você vai ter os seus bons momentos de risadas, mas os problemas vão continuar lá para você resolvê-los. Só que pelo menos você não fica só naquela preocupação, naquela lamúria. Então, rir pode diminuir um pouco o impacto negativo de coisas da rotina também na sua vida. Mas lógico que não vai solucionar os seus problemas. Claro que às vezes é melhor rir para não chorar, e às vezes é melhor mesmo para a gente não se levar tão a sério, levar a vida tão a ferro e fogo, de um jeito sempre muito sério, muito alinhado, sem poder dar uma risada, brincar com alguém, rir de si mesmo também faz bem. Às vezes o humor vai te ajudar a quebrar um pouco o gelo, principalmente numa situação constrangedora, um momento de vergonha. Então, às vezes, rir da nossa própria desgraça nos ajuda a lidar melhor com a situação, rir dos nossos defeitos, das nossas gafes, até para a gente dar conta, às vezes, do momento, para a vida não ficar tão pesada, tão chata, tão séria, mesmo que algumas pessoas gostam de ficar sempre nessa seriedade, mas para você que é mais divertido, mais engraçado, pode ser que a sua vida se torne mais leve devido a isso, pelo menos em alguns momentos. É como se o senso de humor trouxesse um colorido a mais, digamos assim. A psicologia positiva reconhece o senso de humor como uma força, e quem tem ela bem desenvolvida acaba fazendo graça de pequenas coisas porque gosta de rir e também faz os outros rirem, tornando as coisas, o ambiente mais leve. Claro que existem vários tipos de senso de humor, então vale você perceber qual é o tipo de humor das pessoas ao seu entorno, das pessoas que você interage. Claro que em certos ambientes nem sempre vai ser possível utilizar desse humor. Uma porque tem pessoas que são muito sérias, não gostam de brincadeiras, não apreciam muito uma pessoa bem-humorada, mas aí é de cada um. Mas você, que é sempre o engraçadinho da turma e gosta de arrancar boas risadas, saiba que essa é uma habilidade que você tem e que pode proporcionar bem-estar a você e às pessoas ao seu redor, trazendo uma leveza, um colorido, uma alegria a mais, para equilibrar com os momentos tensos da vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos em algum minuto dele, e se foi útil para você, pelo menos em alguns segundos, deixa seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e deixe seu comentário para que eu possa saber se teve alguma utilidade na sua vida. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo. E nos filmes, muitas vezes estão no
A psicologia positiva enxerga o senso de humor como uma... A psicologia positiva enxerga o senso... Não. E que pode propor...